Olá pessoal, nesse nosso vídeo nós vamos dar continuidade ao assunto do nosso último encontro, que foi a via neoglicogênica ou neoglicogênese, e hoje o que nós vamos falar é como essa via ela é regulada, ok? Esse é o tema do nosso encontro de hoje. Então, só para que a gente recorde, a gente viu que a neoglicogênese ela é basicamente, em termos de reações, o oposto da glicólise. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso é que se nós olharmos para esse slide, a gente pode observar que de cima para baixo nós temos a conversão, a quebra da glicose em duas moléculas de piruvato. E durante essas 10 etapas são produzidas duas moléculas de ATP e são produzidas duas moléculas de NADH. E se nós olharmos essas reações de baixo para cima, ou seja, partindo de dois piruvatos, chegando até uma molécula de glicose, nós podemos observar que durante essas etapas são consumidas 6 moléculas ricas em energia, 4 ATPs e 2 GTPs e 2 moléculas de NADH. O que eu quero dizer é que se essas duas se essas duas vias elas ocorrerem ao mesmo tempo nas células hepáticas, por exemplo, não há o ganho líquido de nenhuma dessas moléculas, porque eu produzo glicose para quebrar em piruvato e eu produzo piruvato para produzir em glicose, então a gente cria o que é chamado de ciclo do substrato. Antigamente era chamado de ciclo fútil, mas hoje o nome mais adequado são ciclos de substrato, que na verdade, no caso das células hepáticas, é um processo indesejável. As células hepáticas não querem fazer isso, porque na verdade o que a gente vai conseguir fazer é apenas perder energia e gerar calor. Dito isso, é muito importante que essas duas reações, que essas duas vias, elas não ocorram simultaneamente, que elas não ocorram ao mesmo tempo. E se nós pudermos escolher como regular essas duas vias, é claro que nós vamos escolher aquelas etapas que são exclusivas de cada uma. Então, na glicólise são nas reações que estão com a setinha em vermelho, e para a neoglicogênese, evidentemente, são aquelas reações que são exclusivas da via neoglicogênica, que são aquelas marcadas com as setinhas em azul. A regulação da neoglicogênese ela é um exemplo daqueles 3 tipos de regulação que nós já conversamos. A regulação no nível transcricional, né, de nós fazermos ou degradarmos enzimas, regulação alostérica e regulação por modificação covalente. Nesse esquema, é só para a gente perceber, vamos falar de baixo para cima, só para nós termos uma ideia. Vamos olhar na regulação da neoglicogênese, porque da glicólise nós já fizemos isso num outro vídeo. Então reparem que a primeira enzima da neoglicogênese, chamada piruvato carboxilase, é uma enzima estimulada pela presença de acetilcoenzima A. Nós ainda não falamos sobre essa molécula, portanto eu apenas vou deixar essa informação para vocês aqui agora, mas é muito importante que vocês prestem atenção. Para que a enzima piruvato carboxilase atue, é necessário a presença de acetilcoenzima A dentro das mitocôndrias. A segunda enzima, a fosfenol piruvato carboxiquinase, ou simplesmente PEP carboxiquinase, é uma enzima regulada principalmente ao nível da expressão. Isso é bem bacana. Isso quer dizer que como a célula regula a atividade dessa enzima? Ora, fazendo mais ou diminuindo a quantidade dessa enzima. Só para vocês terem uma ideia, reparem alguns dos genes que são regulados pela insulina. A insulina regulando a expressão de alguns desses genes. E lá embaixo, vocês podem observar que na presença da insulina, a expressão da PEP carboxiquinase ela é reduzida, ou seja, a presença do hormônio insulina diminui a expressão do gene dessa enzima e, claro, por consequência, a atividade
dessa enzima e a velocidade com que a neoglicogênese ocorre. Então, nós temos uma regulação ao nível de expressão, uma regulação covalente pelo acetil-CoA, mas o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é as regulações que ocorrem nesse nível aqui. Nesse nível aqui. A regulação que se dá à altura da enzima PFK1 na glicólise e de sua, entre aspas, concorrente do lado de lá, a frutose 1,6-bifosfatase. E se vocês notarem, vocês irão perceber que um dos estimuladores da glicólise é, ao mesmo tempo, um inibidor da neoglicogênese. Então, nós temos dois exemplos aqui de regulação ou de reguladores alostéricos. Quem são eles? Frutose 2,6-bifosfato e o AMP, adenosina monofosfato. Ambos são reguladores positivos da PFK1 e, ao mesmo tempo, são reguladores negativos da frutose 1,6-bisfosfatase. O que eu quero dizer é que, para que a glicólise, portanto, ocorra, é necessário que no citoplasma das células, e nesse caso nós estamos pensando nas células do fígado, haja concentrações suficientes de frutose 2,6-bifosfato e concentrações elevadas de AMP. A regulação da glicólise por AMP nós já conversamos quando falamos sobre a glicólise, e nesse caso faz sentido, porque se a glicólise tem como um dos seus objetivos produzir a ATP, é claro que quando tem AMP é um sinal de que tem pouco ATP. Então, altas concentrações de AMP refletem baixas concentrações de ATP. E o mais interessante é que essa é uma regulação recíproca, porque impede que as células hepáticas gastem energia para fazer glicose, já que a via neoglicogênica é uma via que demanda muita energia. Então é muito justo que quando os níveis de energia estiverem baixos, o AMP impede a neoglicogênese e estimula a glicólise, ok? Esse é um ponto bem tranquilo de se compreender. Agora, o mais relevante é a regulação pela frutose 2,6-bifosfato. E eu digo mais relevante no contexto de nós entendermos como se dá essa regulação, porque ela é de fato muito importante. E vejam, a frutose 2,6-bifosfato, como está lá no vídeo da regulação da glicólise, ele é um composto, é um intermediário, é um metabólito que estimula a PFK1 e, ao mesmo tempo, quando as concentrações de frutose 2,6 estão altas, impede que a frutose 1,6-bifosfatase funcione, ou limita muito a sua atividade, de tal sorte que a neoglicogênese não ocorre. Então veja que bonito, esse é um exemplo que nós dizemos de regulação recíproca. Um mesmo composto, frutose 2,6-bifosfato, estimulando a glicólise e inibindo a neoglicogênese. Nesses dois gráficos do livro do Leninger, nós podemos observar isso claramente. Veja em vermelho, nesse primeiro caso, nós estamos medindo a atividade da PFK1, a enzima que mede ou que controla a velocidade da glicólise. Na presença de frutose 2,6, a atividade é lá em cima, com concentrações baixas no seu substrato, enquanto em azul, na ausência de frutose 2,6, a velocidade da enzima, a atividade da PFK1 é praticamente nula. E concomitantemente, no gráfico do lado de lá, mostra a atividade da frutose 1,6-bifosfatase, a enzima que vai regular a gliconeogênese. Veja, quando não tem frutose 2,6, a atividade está lá em cima, em azulzinho, quando não tem. Por outro lado, quando as concentrações de frutose 2,6-bifosfato no citoplasma da célula estão elevadas, a atividade da
frutose 1,6-bifosfatase é bem reduzida, Então vamos lá, vamos por etapas. Esse é um assunto relativamente complexo, mas vocês não vão ter problemas porque vocês têm todas as informações necessárias para entender esse assunto. Quais são essas informações? São aquelas 6 palavrinhas. Quais são as 6 palavrinhas? Insulina é igual alimentado, ponto e vírgula, desfosforila. Glucagon é igual jejum, ponto e vírgula, fosforila. Pronto. Com essas 6 palavrinhas vocês resolvem qualquer situação ou a grande maioria dos processos que envolvem regulação por meio desses hormônios. Então a primeira coisa, vamos por etapas. A primeira etapa é, para que a PFK1 tenha a sua atividade máxima, é necessário que exista no citoplasma frutose 2,6-bifosfato. Ao mesmo tempo, uma vez que tem frutose 2,6-bifosfato, a frutose 1,6-bifosfatase não atua. Falando com outras palavras, na presença da frutose 2,6-bifosfato, a glicólise é favorecida em detrimento da neoglicogênese, ou seja, na presença de frutose 2,6-bifosfato, a glicólise é estimulada, a neoglicogênese é inibida. Logo, para que esse processo se inverta, para que a neoglicogênese ocorra e a glicólise não ocorra, eu não posso ter no citoplasma frutose 2,6. Então, se não existir frutose 2,6-bifosfato, o que é que vai acontecer se não tiver frutose 2,6? Ora, o que vai acontecer é que a frutose 1,6-bifosfatase vai trabalhar e a PFK1 não vai trabalhar. Em outras palavras, se eu não tiver frutose 2,6, é estimulada a neoglicogênese e a glicólise é inibida. Dito isso, qual é a próxima etapa? É saber como é feita a frutose 2,6-bifosfato. E aqui entra em jogo uma enzima muito interessante e que nós precisamos ficar atentos, porque ela é uma enzima um pouco diferente do que nós estamos acostumados quando falamos sobre enzimas. Essa enzima é chamada fosfofrutoquinase 2 frutose 2,6-bifosfatase. Nome muito grande, muito grande. Vamos abreviá-la simplesmente com PFK2. Ou se você quiser ser um pouco mais preciso, você pode chamá-la de PFK2/FBPase 2. Por que isso? Essa é uma enzima que, diferente da maioria das enzimas, faz duas coisas ao mesmo tempo, duas coisas simultaneamente. Quais duas coisas? Essa é uma enzima que tem a capacidade de atuar como uma quinase e, portanto, uma enzima que fosforila substrato e, de um outro lado, ela tem a capacidade de atuar como uma fosfatase, ou seja, ela é capaz de desfosforilar o seu substrato. E quem é o substrato para essa enzima? Ora, se ela tem duas atividades distintas, ela tem 2 substratos. Um dos seus substratos é a frutose 6-fosfato. Porém, diferente da PFK1, que também é que também tem como substrato a frutose 6-fosfato, a PFK1 transforma a frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, que é um intermediário da glicólise. A PFK2, por outro lado, converte frutose 6-fosfato em frutose 2,6-bifosfato, que é quem a gente está querendo saber agora como é que vai ser produzido. E um outro substrato da PFK2 é justamente a frutose 2,6-bifosfato.
transformando esse intermediário em frutose 6-fosfato. Então veja, quando a enzima estiver atuando como uma quinase, a sua atividade de fosfatase está inibida, porque não faz sentido. Coloca fosfato, tira fosfato, coloca, tira, coloca, tira, coloca, tira. A enzima não pode ficar louca e fazendo isso ao mesmo tempo, porque não nos levará a nada. Então, quando a enzima funciona como quinase, qual é o resultado? O resultado é que, se ela atua como quinase, ela produz frutose 2,6. Por outra hora, quando ela estiver atuando como fosfatase, e claro, a atividade de quinase vai estar inibida, quando ela atuar como uma fosfatase, o que é que ela vai produzir? Ela vai produzir frutose 6-fosfato a partir da frutose 2,6. Em outras palavras, quando a PFK2 atuar como uma fosfatase, ela vai retirar do meio a frutose 2,6 bifosfato. Então pronto, qual era a nossa necessidade? Era entender como é produzido e como é retirado frutose 2,6 bifosfato, e a gente acabou de ver que essa é uma atividade de uma mesma enzima chamada PFK2. Aqui, só para vocês terem uma ideia, essa é uma enzima produzida por um mesmo gene. Isso é muito interessante. Uma única enzima com duas atividades. A gente diz que é uma enzima bifuncional. Muito legal isso, né? Então agora, pessoal, o que nos resta é entender como é que a enzima PFK2 atua, como fosfatase ou como quinase. Esse é o ponto final. A gente já sabe que para a glicólise funcionar, precisa de ter frutose 2,6. Para ter frutose 2,6, a PFK2 tem que atuar como uma quinase. Por outro lado, para que a neoglicogênese ocorra, eu não posso ter frutose 2,6. E para que não tenha frutose 2,6 bifosfato, a PFK2 tem que funcionar como uma fosfatase. Um é o inverso do outro. Então, como é que as células do fígado, por exemplo, sabem que a PFK2 tem que atuar como quinase ou como fosfatase? Claro, olhe naquele quadradinho, os nossos dois queridos hormônios, insulina e glucagon. E aqui não há nada do que decorar, exceto entender. Então vamos pensar primeiro quando nós estamos em jejum, por exemplo. Quando nós estamos há 10, 12 horas sem nos alimentar. Nesse contexto, se nós estamos em jejum, significa que não está entrando glicose pela via oral, por meio da digestão. Então o nosso fígado começa a pegar aminoácidos, lactato, glicerol, próprio piruvato e transformar em glicose. Portanto, se eu estou em jejum, eu quero que o meu fígado jogue glicose no sangue e não consuma a quantidade pouca de glicose que tem no sangue. Em outras palavras, durante o jejum prolongado, a neoglicogênese deve ser favorecida e a glicólise hepática deve ser inibida. Então, se eu quero que a neoglicogênese ocorra, não pode ter frutose 2,6. Para que não tenha frutose 2,6, a PFK2 tem que ter atividade de fosfatase. E a atividade de quinase, claro, tem que estar inibida, né? Imagine duas mãos. Essa mão é a fosfatase. Quando ela está funcionando, a outra está dormindo. Quando a outra for acordar, a outra tem que estar dormindo. Então agora eu quero que essa fique ativa. Como é que as células regulam? Como é que ela determina que a atividade de fosfatase esteja ocorrendo e a atividade de quinase esteja inibida? É uma regulação covalente por meio de fosforilação. Olha que lindo! Então, na presença
do glucagon, o hormônio em jejum. Vocês sabem, está escrito no quadradinho de vocês, jejum e fosforila. É isso mesmo. Na presença do glucagon, todas as enzimas, inclusive a PFK2, será fosforilada. E, portanto, a PFK2, quando fosforilada, tem atividade de fosfatase. E atuando como fosfatase, ela retira a frutose 2,6-bifosfato e, portanto, ela permite que a neoglicogênese ocorra ao mesmo tempo que inibe a glicólise. Porém, logo em seguida, você acordou e foi comer macarrão, você ingeriu uma quantidade grande de glicose e nesse momento você quer que o seu fígado pare de jogar glicose no sangue. Muito pelo contrário, você quer que seu fígado retire esse excesso de glicose que você acabou de comer. Em outras palavras, quando nós estamos no estado alimentado, eu quero que a glicólise hepática ocorra e a neoglicogênese esteja inibida. Então, portanto, eu quero que tenha frutose 2,6-bifosfato. Então, portanto, a PFK2 tem que ter atividade de quinase e não de fosfatase. Agora inverteu, é esse braço funcionando e esse outro braço inativo. Ora, quando eu falo em estado alimentado, qual hormônio me vem à cabeça? Insulina. E qual é a resposta final à ligação da insulina? Desfosforila. Em outras palavras, no estado alimentado, a insulina produzida pelo pâncreas se liga nas células do fígado e dá um sinal para que as enzimas sejam desfosforiladas. Portanto, a PFK2 desfosforilada tem atividade de quinase e, portanto, quando ela funciona como uma quinase, ela produz frutose 2,6. Em havendo frutose 2,6, a glicólise é estimulada e a neoglicogênese é inibida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. De fato, dá uma certa vontade de chorar de tanta emoção, não é? Isso é muito bonito. Pessoal, tentando me recuperar aqui, mas vamos lá. Bom, era isso, tá? Era isso. Eu sei que é um assunto um pouco complexo, mas essa é uma forma bastante rápida, simples de nós pensarmos na regulação da neoglicogênese e da glicólise, ok? Essa é a maneira que o fígado tem de evitar com que as duas vias ocorram ao mesmo tempo. Pausem o vídeo, revejam, assistam, façam suas anotações, leiam os livros, nunca deixem de ler livros. Livros são muito importantes na nossa formação, não apenas como profissionais, mas também como cidadãos desse mundão de meu Deus. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido compreender, que tenha ajudado. Qualquer coisa, nós conversamos num outro momento. Se vocês precisarem, é só vocês entrarem em contato. Beleza? Grande abraço, até uma próxima e obrigado pela companhia. Até. Tchau, tchau.